um pouco de criatividade? Mas hoje eu proponho a você que a gente fale de criatividade de uma forma um pouco mais aprofundada, saindo dos sensos comuns, mas que a gente entre em quais são os elementos que compõem a criatividade e quais são os fatores que influenciam a criatividade, principalmente quando a gente está falando aqui de ambientes criativos. Hoje, especificamente, para a gente aplicar esses conhecimentos na sala de roteiristas. Meu nome é Ana Heloísa Pessotto, eu sou produtora audiovisual, pesquisadora e professora universitária. E nesse vídeo é isso que você vai ver. Liberando a criatividade na sala de roteiristas, estímulos e barreiras ao potencial criativo. Se você é produtor, roteirista, diretor, gestor de qualquer uma das etapas da produção audiovisual, esse vídeo é para você, é para te instrumentalizar para aumentar o potencial criativo da sua equipe dentro da sala de roteiristas e também, é claro, potencialmente aumentar a criatividade da obra final, usando aqui o conhecimento da psicologia social, dos estudos organizacionais e também da administração. O que você vai ver hoje nessa aula? Sobre a sala de roteiristas, componentes da criatividade individual, fatores que estimulam e inibem a criatividade e vai aprender a analisar e diagnosticar as condições para a manifestação da criatividade numa sala de roteiristas. Vamos começar. Sala de roteiristas. O que isso quer dizer? Uma sala de roteiristas é um espaço em que os roteiristas se encontram para desenvolver os roteiros, principalmente de ficção seriada, ok? Mas a gente vai parar para pensar que esses modelos eles mudam muito. Então, quantas pessoas tem na sala, todo mundo fica 100% do tempo junto, como eles escrevem, tudo isso vai depender de quem lidera a sala, que é a imagem do que a gente conhece como showrunner. Então, não vou entrar nessas especificidades, porque uma sala de roteiros pode ter desde 3 integrantes até 15, 17, como o caso de algumas séries estadunidenses, principalmente as de humor. Então, vou contar um pouco dessa história das salas de roteiro. As salas de roteiro surgem em 1950 na produção de programas de TV de comédia. Por que de comédia? Os roteiristas se encontravam muito mais no sentido de testar uma piada. Então essa sala, ela fazia um simulacro do que seria o espectador e aí eles iam se a piada fazia sentido, se tinha contexto, se ela estava no timing correto, o que precisava mudar. Então, não é improvável, né, que em 1980 isso surgisse, né, isso continuasse, agora para o uso de um estilo muito específico de comédia que a gente conhece, que é o sitcom. Então, em 1980, esse modelo nos Estados Unidos, ele era usado nos roteiros de séries sitcom, que são as séries de situação, né? Comédias de situação. Entretanto, que horas que isso gira, né? Que eu viro o jogo? No momento em que, em 1990, os teóricos vão dizer que surge um momento da televisão americana, que é a TV de qualidade americana. Aqui pensando americano enquanto estadunidense, tá? Vou seguir porque é como os teóricos colocam. Então, é um momento em que a televisão começa a ter conteúdos que eles chamam mais complexos, conteúdos que não necessariamente seguem a linearidade, conteúdos que vão ter também uma continuidade em si, não só que se feche no mesmo capítulo, mas que também se estende, né, com arcos curtos, arcos longos, também com muitos personagens e personagens que são aprofundados, mesmo não sendo protagonistas, e aí muito também de uma narrativa que pode gerar uma confusão também no espectador e outras características da narrativa complexa, ela surge nesse momento e ela vai ter uma demanda por mais profissionais focados no desenvolvimento do roteiro, e por isso agora elas são usadas também em ficções seriadas que não são necessariamente de humor, né, mas de outros gêneros também. Hoje, na atualidade, o modelo de sala de roteiros é usado pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Esse modelo ele é uma alternativa para essa situação, que é qual? Nós temos essas narrativas complexas, mas nós também temos um processo que houve uma demanda, um aquecimento do mercado muito grande, principalmente com o surgimento dos serviços de streaming, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime, Disney Plus, entre outros. Então nós temos o mercado está muito aquecido, está fazendo com que os profissionais tenham que trabalhar muito,
Os prazos também dos projetos têm estado mais reduzidos para serem realizados. Então, a sala de roteiro se torna essa alternativa para essa junção entre narrativas complexas em menos tempo e muito serviço, né? Muita demanda de conteúdo para ser produzido. Então, encontrar salas com mais indivíduos tem sido uma alternativa muito interessante. E, no caso da sala de roteiros, por mais que a gente pense aí que ela vai ter diversas formas de se moldar, dependendo do showrunner, o showrunner é uma pessoa importante nesse processo. Como? No Brasil, há uma polêmica entre se existe showrunner ou se não existe showrunner, ou se essa imagem ela se mescla com a imagem do produtor, se é a mesma função do produtor, mas eu vou trazer aqui o conceito de showrunner estadunidense mesmo, para a gente ir dialogando. Ele é o dono da ideia, o dono do projeto, e ele está muito presente dentro do roteiro, no desenvolvimento do roteiro com muita frequência. E ele tem diversas funções. Sim, gente, muitas mesmo. Eu vou elencar aqui elas para a gente ter uma noção, mais ou menos, de tudo que é responsabilidade do showrunner. Por exemplo, o showrunner é responsável por recrutar essa sala de roteiros e liderar ela. Por isso que agora eu estou trazendo exatamente a imagem do showrunner, porque a gente vai falar aqui, daqui a pouquinho sobre o ambiente e a liderança. A liderança enquanto papel importante do líder, mas o líder também como responsável por construir um ambiente que seja favorável à criatividade. Então ele tem esses dois papéis, de recrutar e de liderar a sala de roteiros. Ele tem um papel muito importante que é fixar o tom da narrativa. Ou seja, como nós estamos falando de muitas pessoas escrevendo ao mesmo tempo, ele precisa estar sempre ali lidando também com manter a coerência, a coesão e a unicidade de uma narrativa. É também função dele distribuir entre os roteiristas personagens e episódios para serem escritos. É ele também que revisa e muitas vezes reescreve os roteiros. Então ele edita, revisa e reescreve roteiros e episódios, às vezes até mesmo inteiros. Ele também tem algumas funções que são mais burocráticas e de gestão, como por exemplo, ter um contato muito próximo com profissionais do canal, né, seja do canal, do player com o qual você está lidando. Ele também é responsável por acompanhar o set, mas se ele não for fazer isso, ele pode indicar algum profissional relacionado ao roteiro para fazer isso. Ou seja, todas essas são funções do showrunner. É claro que, como ele é o dono da ideia, ele é responsável por aprovar ou reprovar uma ideia que é dita ou comentada, discutida dentro da sala dos roteiros. Então, sabendo agora um pouquinho mais ou menos o que é uma sala de roteiro, como funciona e por que ela existe, vamos voltar agora para a criatividade. Quando a gente fala de uma sala de roteiro, nós estamos falando, sejam 3 ou 19, nós estamos falando de muitos indivíduos envolvidos e que podem se relacionar e indivíduos criativos. Então, vamos entender. Esses fatores, eles são de 4 naturezas. Eles podem ser conativos, cognitivos, ambientais ou emocionais. Quando eu falo de cognitivo, estamos falando de inteligência, conhecimento. Quando eu falo de conativo, eu estou falando mais relacionado à personalidade e à motivação. Emocionais relacionados às nossas emoções e os ambientes relacionados muito às nossas relações. Quando a gente fala de criatividade através desse prisma que eu estou mostrando para vocês, a gente precisa entender 3 princípios que são os princípios da gestão da criatividade. Temos o princípio da universalidade, que entende que todo mundo pode ser criativo. Nós temos o princípio do desenvolvimento, que põe o quê em xeque? Coloca que todas as pessoas podem desenvolver sua criatividade dentro das condições favoráveis. E nós temos o princípio ambiental, que considera que o ambiente favorável estimula o potencial criativo do indivíduo. Ou seja, não só o potencial, como a manifestação dessa criatividade. Eu quero trazer aqui uma teoria muito importante, que é a teoria dos componentes da criatividade. Ela foi desenvolvida por uma autora, é a professora Teresa Amabile. Ela é um dos maiores nomes do estudo de criatividade e hoje é professora na Escola de Negócios de Harvard. Então ela tem um grande nome nessa área e começa na linha da psicologia social. Ela é uma psicóloga. Então, dentro dos mais de 40 anos dela de estudo, ela desenvolve essa teoria entendendo que a criatividade é a junção desses 3 elementos, desses 3 componentes. Nós estamos falando da motivação, do expertise ou conhecimento e também da habilidade para o pensamento criativo.
A habilidade do pensamento criativo, ela tem uma relação muito próxima com a pedagogia. E é muito bacana, muitos autores direcionados à educação trazem e estudam a criatividade, porque ainda na infância há um momento de se desenvolver isso. O que é essa habilidade? É principalmente a habilidade de reunir informações e de pensar o que a gente chama de pensar fora da caixa, né? É estar pronto para esse tipo de colocação. Essa habilidade para o pensamento criativo, ela é muito desenvolvida na infância, mas também pode ser desenvolvida ao decorrer da nossa vida. Quando a gente fala expertise, eu estou falando de conhecimento. Então, como que eu posso olhar para isso, para esse expertise? Pensa assim, quanto mais eu conheço, eu domino de uma área, mais criativo eu posso ser. Claro que existem exceções e tem pessoas que não sabem nada de um tema e podem, de alguma forma, ser criativas. Mas aqui nós estamos falando de uma fórmula mais geral. Então pense quando você fez o seu primeiro filme, quando você escreveu o seu primeiro roteiro. Enquanto eu dou aula, é muito interessante ver como as temáticas se concentram, como alguns enquadramentos se concentram, como alguns elementos se repetem. Porque quando a gente começa a aprender, é por ali que a gente caminha. E depois a gente vai, depois de conhecimento sobre o setor, desenvolvendo alguns elementos e podendo até arriscar mais. E é aqui que ela entende o expertise e o conhecimento como essencial. Aqui nós vamos entender, para a sala de roteiros, um expertise que pode se dividir. Ele pode se dividir no sentido de um expertise sobre uma estrutura de roteiro, construções de histórias, storytelling, entre outras coisas nessa direção, e também sobre ao audiovisual, enquadramentos, narrativas, estrutura visual, tudo isso é importante, né? Estética, isso pode contribuir para a produção desse roteirista também, dessa roteirista. Agora, quando eu falo também do expertise, é que nós estamos falando, quando eu falo de roteiro, do conhecimento sobre o tema sobre o qual você vai escrever. Isso aqui pode ser muito estimulado, né? Se a gente colocar, por exemplo, pesquisa. Então, não pode ser pulado dentro de uma sala de roteiristas a etapa de pesquisa, a etapa de mergulhar dentro da temática, dentro desse objeto de investigação, que é o tema que vai rondar a sua série, ou é a função do seu personagem principal, né? A profissão, entre outras coisas mais ou menos nesse sentido. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em motivação, eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas eu quero que só dar um passant assim por cima, que é o quê? A motivação é a vontade do indivíduo de realizar algo, tá? Normalmente isso vem da necessidade, de alguma necessidade desse indivíduo, ok? Nesse momento eu quero que a gente pense nesse organograma, nesses componentes, como um primeiro passo na sala de roteiros, que é o passo de recrutar. Então, na hora de recrutar a sua sala de roteiros, veja se os indivíduos eles têm esses componentes da criatividade. E agora eu vou focar um pouquinho mais na motivação. Claro, pensando sempre que o expertise é no expertise que você pretende e o que você não puder dar dentro da sala de roteiros. A gente fala de audiovisual, é muito complexo porque nós não temos muito tempo para preparar aquele funcionário, né? Aquele profissional. Então, quanto mais pronto ele vier, melhor. Agora, em alguns outros elementos, todos partirão do mesmo ponto e vamos para a pesquisa e vamos para uma preparação desse profissional dentro mesmo da sala de roteiristas. Então, é importante ter isso em mente na hora de recrutar. Vamos agora saber um pouquinho mais de motivação. Existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. O que é a motivação intrínseca? É a vontade de fazer algo só por ele mesmo. Eu tô com muita vontade de fazer isso aqui por si só, tá? Por um desejo interno meu, por isso que é intrínseco, de interno. O que é uma motivação intrínseca, por exemplo? Quero muito fazer isso porque eu sou apaixonada por esse tema. Quero muito fazer esse filme porque eu quero me autoexpressar através dessa mídia que é o filme. Por exemplo, alguém me chama para um projeto e eu falo, quero fazer esse filme porque eu estou me sentindo desafiada a fazer esse filme. Isso são motivações intrínsecas, mesmo que essa seja, por exemplo, motivada por um convite. Mas o desafio é uma motivação intrínseca. A motivação extrínseca
ela é que vem de fora. Por exemplo, qual que é esse meu desejo? Eu vou fazer esse filme porque eu quero ser famosa. Eu quero fazer esse filme porque eu vou escrever ele num festival e eu quero o status que ele pode me dar. Eu vou fazer esse filme porque ele vai me dar muito dinheiro. Essas são motivações extrínsecas. A motivação é um elemento flutuante, não é fixo. Então, quando você pensa em motivação, mesmo que lá no começo, na época do recrutamento, você tenha encontrado profissionais muito motivados, essa motivação precisa ser mantida, ela precisa ter condições para que ela não seja destruída. Então é muito importante pensar que, mesmo que o profissional tenha entrado muito motivado no seu projeto, ele pode ficar desmotivado se as condições não forem favoráveis. Isso é extremamente importante. A gente fala de motivação, o indivíduo pode ser classificado em 4 formas. Então, o indivíduo pode estar duplamente motivado para o seu projeto. E o que é duplamente motivado? É intrinsecamente motivado e extrinsecamente motivado ao mesmo tempo. Para a criatividade, isso me interessa se esses motivadores extrínsecos, eles forem o que a gente entende como motivadores sinérgicos, que são os motivadores extrínsecos, que quando reunidos, que quando combinados com o motivador intrínseco, têm a capacidade de estimular a criatividade. Não são todos que são assim, tá? Então é bom pensar sobre isso. Quando a gente fala, novamente, sobre motivação, então, duplamente motivados intrinsecamente, motivado extrinsecamente apenas ou desmotivado. Então é preciso que você faça diagnósticos durante todo o processo, desde o recrutamento até o processo contínuo, de forma contínua, qual é a motivação dos profissionais da sua equipe para saber como agir em relação a eles e suas motivações. Há uma relação de influência entre motivação do indivíduo, ambiente criativo e liderança criativa. O ambiente ele tem um papel central nesse processo e ele é construído pela liderança, que é quem é responsável por gerenciar todo o processo, por distribuir tarefas, por dirigir os subordinados e também por dar acesso ou impedir acesso a informações importantes. Então, aqui a liderança é muito importante. Nós estamos entendendo a liderança como showrunner. No caso, não temos showrunner ou não entendemos como showrunner no Brasil. Isso vai ser entendido, então, pelo chefe de roteiro. É importante pensar que há uma diferença entre produtividade e criatividade. A partir daqui, até o que a gente estava falando, era para criatividade, ou seja, para as pessoas, os indivíduos estarem mais criativos e não produtivos. Então, quando eu falo para você que um indivíduo extrinsecamente motivado apenas, ele não é tão bacana para a criatividade, eu não posso dizer o mesmo da produtividade. Por exemplo, a produtividade, eu entendo que algo precisa ser entregue, precisa ser finalizado. Então, eu preciso entender em que etapa meu grupo está, se naquele momento eu preciso que eles sejam criativos, ou se eu preciso que a minha equipe seja produtiva, tá? E entender, porque alguns elementos da criatividade, eles podem não gerar tanta produtividade, apesar de muitos deles aumentarem o potencial e até a ordem como isso vai acontecer. Isso é muito importante de se separar, a diferença entre produtividade e criatividade e o que você precisa agora com o seu grupo. E por isso eu vou trazer agora o ambiente, vou depois falar um pouquinho da liderança e a gente vai entender como isso se une, ok? O ambiente aqui que eu tô falando é o ambiente psicossocial, que é um ambiente construído ali de relações e de questões e condições, tá? Não tô falando de cadeira, não tô falando de ar-condicionado, não tô falando de se eles estão trabalhando todos juntos ou não. Tô falando dessas outras relações de um ambiente psicossocial. Então vamos falar de ambiente. Eu quero separar aqui porque nós vamos ter os fatores que a gente entende enquanto favoráveis à criatividade e outros que a gente entende enquanto inibidores à criatividade. Deixa bem claro que não ter os favoráveis à criatividade não quer dizer que a sua equipe não vai ser criativa. Claro que as pessoas podem ser criativas em outras condições, mas a gente está pensando em como potencializar essa criatividade. Porque você já recrutou profissionais, indivíduos muito criativos, muito criativas. Então é muito importante a gente ter essa distinção. Quando eu penso em favorável, vamos começar primeiro pensando em tempo. O que é favorável à criatividade? Um tempo que é considerado suficiente para a execução daquele projeto. O que seria negativo? Uma pressão de tempo para aquela execução, ou seja, não ter o tempo suficiente para que o processo aconteça e flua. Mas tem uma jogadinha aí que é o quê?
existe um termo que é a pressão de tempo com senso de urgência, que é a ideia de que se o seu grupo já é coerente, já trabalha colaborativamente, e o trabalho colaborativo é algo favorável à criatividade, e com uma contextualização e a parte do pertencimento, que também é parte de algo favorável à criatividade, o pertencimento ao grupo, você consegue explicar para o seu profissional por que você precisa daquilo com urgência e aquilo pode estimular a criatividade dele através de uma pressão de tempo com esse senso de urgência. Mas cuidado, porque isso pode, se usado em excesso, pode cansar os profissionais e também inibir a criatividade. Então isso é uma ferramenta que pode ser usada, mas não pode ser usada com exaustão, porque como a gente sabe, se eu tenho um senso de urgência agora, mas esse senso de urgência se repete com muita frequência, então não é mesmo, né? Se tudo é uma urgência, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Outro olhar que a gente tem que ter importante é para a liberdade ou limitação. Então, a liberdade ela é favorável e a limitação ela é inibidora. Aqui nessa liberdade, principalmente estar livre e aberto para que as pessoas possam ouvir as outras. Então, ser ouvido é muito importante, ter um ambiente que se é ouvido é extremamente importante para a criatividade. É importante que você esteja recrutando, mas também é muito importante para quando você estiver na sala de roteiros, que é trabalhar na manutenção de uma boa relação das pessoas, dos indivíduos, porque uma boa relação com os colegas de trabalho favorece a criatividade. Os conceitos de unidade e cooperação, apoio à criatividade, encorajamento e reconhecimento são extremamente favoráveis à criatividade. Aqui nós estamos falando só de elementos que precisam ser feitos pela liderança. Isso pode ser feito pelos próprios colegas de trabalho entre si. E o mais importante de todos para a criatividade é ser ouvido. As pessoas querem ser ouvidas. Mais uma vez, isso necessariamente vai ser produtivo, mas para a criatividade é muito importante. Então, diagnostique o momento que a sua equipe precisa ser criativa e você precisa ouvir a todos e precisa acolher e precisa apoiar essa criatividade, reconhecer os esforços e o momento que você pode focar mais em elementos que estimulem a produtividade. Aí, de inibidor, se a gente falou ali sobre a relação das relações de trabalho com os colegas ser bacana, a competição entre os colegas de trabalho, a competição dentro de uma sala de roteiro é inibidor da criatividade. Também é favorável à criatividade salários e benefícios coerentes e também recursos suficientes para trabalhar. E quem vai liderar essa sala? Ninguém mais, ninguém menos do que o showrunner, ou o chefe de roteiro, ou o produtor. Mas quem é essa liderança? O que essa liderança pode fazer para a criatividade? De novo, pensando em ações favoráveis e ações inibidoras à criatividade. São favoráveis à criatividade. Suporte para ações e decisões, ajudar e aliviar as situações estressantes, manter a equipe informada, consultar a equipe das decisões, quando for tomar uma decisão, reconhecer e ouvir. De novo, gente, se eu pudesse fazer assim, uma palavra desse vídeo ia ser ouça as pessoas, se abra, crie esse espaço de acolhimento para ser ouvido e cuidado com os julgamentos, é claro. São inibidores, direcionar atribuições que não são adequadas para determinados profissionais. Então, tomar muito cuidado com isso. Não ser claro sobre uma tarefa ou ficar trocando o tempo todo de ideia e mudando quais são as tarefas a serem realizadas, o objetivo da tarefa. Também é um problema evitar problemas. Então, se você é um líder e você está vendo que acontecem problemas dentro da sua sala, sejam problemas de roteiro, sejam problemas com o pessoal externo, sejam problemas dentro da sua sala, evitar dar de cara com esses problemas e resolvê-los é um inibidor à criatividade. Não ouvir, é claro, é um inibidor quanto o oposto de ouvir. Pense quando você for liderar nesses pontos. E aí vamos agora fazer um diagnóstico assim, da sua equipe. Então, eu quero que a gente pense um pouquinho nesse indivíduo através daquele entendimento que a gente trouxe dos componentes da criatividade. Aqui é um momento de diagnóstico, para você entender os indivíduos que estão na sua sala de roteiros. Primeiro eu quero saber assim, a minha equipe, ela está sendo criativa?
Pensa aí sobre isso. Aí agora a gente vai olhar cada um daqueles elementos. Então, assim, a minha equipe, ela tem conhecimento sobre o objeto sobre o qual a gente está tratando? Estamos falando de estrutura de roteiro, estamos falando de audiovisual. Então, essas pessoas, elas têm isso? Elas têm esse conhecimento? Elas estão preparadas para isso? 2, ainda nesse mesmo elemento, ainda nessa mesma pergunta, se os meus profissionais eles têm conhecimento, expertise. Estou falando de um tema específico. A gente sabe sobre esse tema, a minha equipe domina esse tema. Então, como eu posso lidar com isso? Eu posso, muitas vezes, trazer um especialista no tema para trabalhar junto com a minha equipe ou para dar um workshop. Eu posso trazer um pesquisador, uma pesquisadora de roteiro, um historiador, uma historiadora que traga mais repertório para a gente dentro da sala e que também traga, muitas vezes, repertório propriamente audiovisual, que traga repertórios de narrativas similares ou diferentes para que possa haver uma troca ali de um entendimento de como essa história vai ser contada e de uma forma mais criativa. Ok? Então, fechou? Entendi. Minha equipe, ela tem conhecimento ou expertise? Ok, tem. Ok, não tem. Como eu posso lidar com isso? Minha equipe está intrinsecamente motivada? Minha equipe está extrinsecamente motivada? Então, compreender e diagnosticar esses indivíduos, olhando para eles e entendendo, poxa, o cara está aqui porque ele gosta muito desse projeto, as pessoas estão apaixonadas pelos que elas estão fazendo. E quando você sentir essa perda desse brilho do olhar, tentar trazer de volta através da motivação, principalmente para relembrar e trazer essa motivação intrínseca. Então, construir um ambiente que permita se reapaixonar pelo projeto da sua equipe. A outra pergunta é, a minha equipe está aberta à expressão da sua própria criatividade? Eles estão pondo em prática a habilidade de pensamento criativo? Como se pode estimular isso? E aí você tem diversos exercícios que podem ser feitos, desde brainstorms, desde uma história com 6 palavras, desde jogos de sorteios de palavras e coisas do tipo. Então, pensa ali se a sua equipe está aberta, como está o julgamento? Eles estão conseguindo fazer conexões inesperadas? Eles estão abertos àquilo? Estão expondo o que é preciso colocar dentro de uma sala de roteiros? Acho que esses são elementos bem importantes. Agora, gente, é a vez de vocês. Então é hora de diagnosticar ou a sala que você está agora, ou uma sala de roteiro que você já esteve, ou se planejar desde o recrutamento até o gerenciamento para a próxima sala que você vai participar, vai gerenciar, liderar ou construir. Espero que esse vídeo tenha trazido informações que vão contribuir para as suas próximas atuações profissionais dentro de uma sala de roteiristas e deixo aqui apenas mais 2 indicações de livros para quem quer saber mais sobre o tema. Na Sala de Roteiristas, da Callas, e o Homens Difíceis, do Martins. É isso, valeu e até mais!